Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 14, de 13 a 21, Marcos 6, de 30 a 44, Lucas 9, de 10 a 17, e leia também João 6, de 1 a 15, 25 a 71, e corresponde à semana 28 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Milagre da Multiplicação dos Pães. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 14, de 13 a 21. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Marcos 6, de 30 a 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram foram 5.000 homens. Lucas 9, de 10 a 17. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. O milagre da multiplicação dos pães, aqui relatado, também está descrito na passagem de João 6, de 1 a 15 e 25 a 71. As narrativas sinóticas situam cronologicamente a morte de João Batista
como o evento imediatamente anterior a este milagre. Marcos e Lucas acrescentam que ele foi precedido pelo retorno dos apóstolos de sua viagem pela Galileia, para a qual Jesus os enviara e sobre cujos frutos a ele relatavam. João 6,4, por sua vez, conta que outra Páscoa estava próxima. Entristecido com a morte de João Batista, exausto em virtude da grande quantidade de pessoas que o procuravam, e prevendo mais perseguição pelos judeus em Jerusalém, quando até lá se dirigisse por causa da Páscoa, Jesus se retirou num barco para um tempo a sós com seus discípulos. Lucas 9,10 detalha que o destino exato de Jesus foi a cidade de Betsaida, situada na margem oposta do Mar da Galileia, ou Lago Tiberíades. Mesmo querendo estar acompanhado unicamente por seus discípulos, Jesus continuava sendo seguido pela multidão, que caminhava a pé de suas cidades por causa dos milagres que ele realizara anteriormente. Movido por compaixão, Jesus lhes ensinava e curou seus doentes. Ao cair da tarde, surgiu a necessidade de alimentar aquelas pessoas. Os discípulos sugeriram que Jesus as dispensasse a fim de que fossem às cidades vizinhas para comer, mas ele lhes disse para que eles mesmos dessem algo a elas. João 6, de 5 a 7, aponta que a pergunta acerca da necessidade de alimentar a multidão partiu de Jesus, e não dos discípulos, e que ele inquiriu de forma retórica a Filipe sobre como fariam para suprir tal demanda. André, então, trouxe a Jesus um rapaz com uma pequena porção de comida. Aquelas pessoas contabilizavam 5.000, excetuando-se mulheres e crianças. Somos informados por Marcos 6,37 que para alimentar tamanha quantidade de indivíduos, seria necessário despender 200 denários. Como um denário era equivalente ao ganho de um dia de trabalho, 200 denários correspondiam aproximadamente ao que se ganharia em 8 meses. Marcos 6:39 e 40 e Lucas 9:14 e 15 detalham que Jesus fez com que a multidão se assentasse à grama verde em grupos de 50 e 100 pessoas para distribuir a comida entre seus integrantes. Todos esses indivíduos foram milagrosamente alimentados apenas com 5 pães e 2 peixes, restando inclusive porção suficiente para encher 12 cestos. Antes de começar a distribuir os pães multiplicados, contudo, Jesus agradeceu a Deus pela provisão do alimento, ilustrando que o dom de executar aquele ato sobrenatural provinha de sua profunda comunhão com o Pai. Apenas a narrativa de João nos conta acerca dos desdobramentos deste milagre, que podem ser divididos em uma reação imediata e outra tardia. Logo após o ocorrido, a multidão admite a respeito de Jesus. Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Baseados no versículo de Deuteronômio 18:15, o povo judeu aguardava um profeta semelhante a Moisés. Da mesma forma que Moisés alimentara o povo com o maná durante as peregrinações do deserto, Jesus o estava fazendo com os poucos pães dos quais dispunha. A semelhança entre os atos evocou no povo a imagem do Messias aguardado, e por pouco a multidão não proclamou Jesus rei compulsoriamente. Tardiamente, contudo, muitas pessoas, ainda comparando Jesus a Moisés, questionavam seu poder e autoridade. Para elas, Jesus tinha feito pouca coisa quando comparado a Moisés. Jesus alimentara 5.000 pessoas com o milagre da multiplicação dos pães. Moisés alimentara uma nação inteira. Jesus o fizera uma única vez. Moisés o fizera durante 40 anos. Jesus lhes dera pão comum. Moisés lhes dera pão do céu. Imediatamente, Jesus corrigiu a multidão, afirmando que não fora Moisés, e sim o próprio Deus, quem dispensara o maná para a provisão dos hebreus no deserto. Mais do que isso, o maná havia sido uma mera figuração do verdadeiro pão, Jesus Cristo, que descera do céu para dar vida ao mundo. Como é comum no livro de João, a multidão não compreendeu o significado espiritual das palavras ditas por Jesus e proferiu uma resposta em termos limitados, crendo que o pão ao qual Jesus se referiu fosse físico e clamando por uma dispensação perene que os poupasse de sempre terem que trabalhar pelo alimento. É a este ponto que Jesus lhes responde: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Aquelas pessoas estavam solicitando mais um sinal da parte de Jesus para que pudessem crer, mas não se davam conta de que já haviam recebido muito mais do que isso, pois o próprio Deus as estava visitando na figura humana de Jesus Cristo, pão vindo do céu.
Se tivessem manifestado a fé que provém da parte de Deus, jamais teriam rejeitado a Jesus e, por conseguinte, também não seriam rejeitados por ele. Os que creem nele, pelo contrário, recebem a garantia da ressurreição para a vida eterna no dia do juízo final, conforme a vontade de Deus Pai. Ao dizer claramente que descera do céu, Jesus começa a ser questionado por seus ouvintes, que eram galileus como ele e, portanto, conheciam sua família terrena. Jesus lhes responde que somente aqueles a cujo entendimento Deus Pai iluminou são capazes de ir até ele pela fé. Os indivíduos, que vendo a Jesus reconhecem nele o Deus que se fez homem, o pão da vida, dão atenção não ao ensino de seres humanos, mas do próprio Deus, tendo a garantia da vida eterna. O trecho a seguir, de João 6, de 48 a 71, é um desenvolvimento do diálogo anterior. Jesus contrasta o maná dos tempos antigos, que saciou a fome apenas temporariamente e foi capaz de prover somente a necessidade física daqueles que o comeram, com o dom da vida eterna que a fé nele, o pão na vida, é capaz de proporcionar. Interpretando literalmente as palavras ditas por Jesus em João 6, 51, os judeus perguntam como seria possível que ele lhes desse de sua carne para comerem. Ao que, para enfatizar a ideia, Jesus lhes responde: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O sentido dessas palavras não é sacramental, isto é, não pretende ser um ensino sobre a Eucaristia, mas é figura de linguagem típica de João, que se apropria de elementos metafóricos como luz, água, pão, porta, etc., para descrever diferentes aspectos de Jesus Cristo. Comer da carne e beber do sangue de Cristo significa tomar parte pela fé da reconexão com Deus que sua morte representa. Sua carne e seu sangue seriam a comida e a bebida verdadeiras, contrastando com o maná dado no deserto por intermédio de Moisés e até mesmo com os pães físicos que Jesus milagrosamente multiplicara. A fé em Cristo nos permite participar da natureza divina de modo perene, da mesma forma como o próprio Cristo viveu e realizou suas obras a partir de Deus Pai. Os discípulos, por conveniência, cujas reais intenções haviam sido anteriormente questionadas por Jesus em João 6, 26, escandalizaram-se com o conceito de uma morte sacrificial do Messias. Muitos deixam de segui-lo após isso. Se aquelas pessoas escandalizavam-se acerca da necessidade da morte de Jesus, certamente não creriam também quando de sua ressurreição. Não acreditariam nele de qualquer forma. Somente aqueles cuja fé fosse gerada pelo próprio Deus creriam e encontrariam a verdadeira vida por meio das palavras de Jesus. Finalmente, em João 6, 67, Jesus pergunta aos 12 se eles também deixariam de segui-lo após seu discurso. Pedro, porta-voz deles, afirmando sua fé na autoridade messiânica de Jesus, reconhece: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aplicação prática. Por menores que consideremos nossos dons, recursos, identidade e potencial, Deus é o multiplicador do pouco que oferecemos. Da mesma maneira como ele alimentou uma grande multidão utilizando apenas os 5 pães e 2 peixes oferecidos por aquele rapaz, ele certamente fará muito mais a partir do que entregarmos a ele. Mediante o Cristo histórico, físico, carne, homem que realmente viveu sobre a face da terra, é que a humanidade recebeu o privilégio da vida eterna, pois, por suas próprias tentativas, jamais encontraria vida em si mesma. Como pão da vida, ele precisa ser provado por cada um de nós. Não sejamos discípulos por conveniência, que se aproximam de Cristo apenas por aquilo que ele pode nos oferecer. Não sejamos meros ouvintes. Não nos contentemos com as experiências que outros indivíduos tiveram com Deus. Pelo contrário, somos chamados a experimentar um relacionamento pessoal com ele. É como bem disse um dos pais da igreja, Irineu, quando inquirido acerca da maior contribuição trazida por Jesus Cristo. Ele trouxe a si mesmo. Trazendo da mente para o coração. Espalharam pelas paredes fotos de pão. Debateram receitas de pão. Escreveram poemas exaltando o pão.
Distribuíram amuletos com miniaturas de pão. Fabricaram réplicas de pão em ouro, prata e bronze. Editaram manuais para o consumo do pão. Instituíram sociedades do pão. Discutiram a importância do pão. Elaboraram regras para o acesso ao pão. Formaram padeiros e especialistas em pão. Edificaram casas do pão. Criaram rituais para a degustação do pão. Dançaram ao redor do pão. Assaram o pão. Publicaram livros a respeito do pão. Ensinaram as crianças a gostar de pão. Patentearam o pão. Elegeram guardiões do pão. Mataram em nome do pão. Recusaram o pão a milhares. Organizaram romarias para ver o pão. Venderam o pão. Entoaram canções em louvação ao pão. Ficaram de joelhos diante do pão, mas jamais comeram o pão. Ed Renekiewicz. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, de 30 a 44 e Lucas 9, de 10 a 17, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, situe cronologicamente o milagre da multiplicação dos pães. Terça-feira, ao comparar Jesus a Moisés, quais foram as reações imediata e tardia da multidão que presenciou este milagre? Quarta-feira, qual o sentido da seguinte declaração de Jesus? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia? Quinta-feira, por que depois do discurso de Jesus em João 6, de 25 a 59, muitas pessoas deixaram de segui-lo? Sexta-feira, releia o poema de Ed Renekiewicz e responda sinceramente. Você tem experimentado um relacionamento pessoal com Jesus, assim como come diariamente do alimento físico? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, 30 a 44 e Lucas 9, de 10 a 17 para a sua vida?